preparando para encerrar o semestre letivo na disciplina de marketing turístico. E aí eu tive uma ideia, né? Muito conteúdo, muita leitura, muitos artigos, muitos vídeos, muitos exercícios, né? E certamente nem todos tiveram a oportunidade de passar por todos esses exercícios, por todas as atividades. E eu fiz assim um estudo dirigido. Na verdade, não está contemplado neste estudo dirigido a totalidade dos conteúdos que nós vimos, até porque é muita coisa, né? Falar de marketing turístico é uma grande responsabilidade e seria até legal da minha parte acreditar que eu dei conta do todo. Mas eu tive uma ideia e eu trouxe hoje para você, com exclusividade, né? Uma grande mestre em turismo, que muitos anos, algumas décadas, assim como eu, mas especialmente atuando no turismo, carregando a bandeira do turismo da nossa cidade, em Petrópolis. Hoje está como diretora de turismo da Fundação de Cultura e Turismo, Evani Noel. Oi, Evani, tudo bom? Tudo bem, você? Você sabe por que eu te trouxe aqui? Estou imaginando. A Evani vai nos ajudar, né, quer dizer, sob um outro olhar, uma outra perspectiva, a responder a uma daquelas questões do estudo dirigido para auxiliar você com mais uma referência para você se preparar para a nossa avaliação. Como eu já tinha dito no outro vídeo, são questões discursivas e, na verdade, o que se pretende nessa prova? Não é decoreba. Né? A prova é uma reflexão a partir do que você conseguiu aprender daqueles conteúdos que foram apresentados para você. Então, eu vou usar um pouquinho como referência algumas questões desse estudo dirigido e também contemplar outras, porque o assunto é muito amplo. Então, olha só, Evani, você que é uma especialista, inclusive consultora do Sebrae, né, atuou e provavelmente vai retomar, né, essa atividade como consultora do Sebrae, para o Tour da Experiência, que é um projeto do Sebrae para empreender, aplicar, preparar empreendedores para implementar a economia da experiência em atrativos, equipamentos, na cadeia turística como um todo. Uhum. Na perspectiva do Paine e do Gilmore, define para a gente brevemente o que é a economia da experiência, 1. E 2, por que é tão importante esse conceito de economia da experiência dentro do contexto do turismo? Bem, o Paine e o Gilmore, eles trazem a teoria de que isso em 99, né? Está havendo uma transformação, né, na perspectiva do consumo de bens e serviços em geral. E que esse consumo passa a ser pela razão para a emoção. Quer dizer, o consumo passa a ser movido, estimulado pela emoção. Então, não é quando você compra algo, seja tangível ou intangível, não é só pela utilidade desse produto, mas o que ele representa para cada cliente, né? Seja o status, seja a alegria, seja uma participação maior em alguma área social, enfim, todo o consumo vai ser levado pela emoção, o que aquele produto está representando para cada um, que pode ser diferente, né? Porque cada cliente tem uma visão diferente, né? E ele consome de uma forma diferente. No turismo, esse conceito é muito interessante porque nosso produto é intangível, né? Na maioria das vezes. E, então, é muito voltado justamente para o serviço. E vai muito além daquela questão da qualidade, que a qualidade já é presumida. A experiência é uma oportunidade do turista vivenciar um produto, se apropriando de algumas questões, como conhecimento, por exemplo, o acesso ao conhecimento, né? Como a oportunidade dele vivenciar algo que ele não teria se ele simplesmente visitasse um atrativo, né? Então, ele vai além da questão da contemplação. Nós dizemos que, em geral, o turismo sempre foi muito trabalhado em termos da contemplação, é a visita. Vou visitar o Museu Imperial, o Museu Casa Santos Dumont, a Catedral. Enfim, o que é muito importante também é o nosso carro-chefe, que é o turismo cultural.
Mas o Tour da Experiência ele traz um algo mais. É a cereja do bolo, vamos dizer assim. É a oportunidade do turista se apropriar dessa história, porque aqui em Petrópolis o tema do Tour da Experiência é o Império, né? O projeto foi todo trabalhado em cima de tema. De Petrópolis é realmente o Império, lá em Bonito é a natureza, em Belém são as crenças, as crendices, então Petrópolis, Império. E aí, com isso, você se apropria da história de uma outra forma, participando de um produto, vivenciando algo, utilizando os sentidos e ficando na memória, que a partir do momento que você vivencia, que você se emociona, essa vivência fica na memória, e por isso que a gente fala de momentos memoráveis, né? Todo o tempo todo a gente fala muito sobre isso, quando vende, né, essa questão da ideia do Tour da Experiência. Essa questão dos momentos memoráveis, né? Na perspectiva do marketing, é também aquela oportunidade de um trabalho de marketing de relacionamento, até na perspectiva do eu quero retornar, porque aquela experiência foi excepcional e eu quero vivê-la novamente. Ou o que é que aquele atrativo me reserva, porque certamente haverá uma outra história a ser contada. Essa questão também da continuidade, ela também é relevante, né? No caso de Petrópolis, né, como esse projeto foi iniciado em 2009, o Ministério do Turismo escolheu Petrópolis, além de escolher Belém, a Costa do Descobrimento e Bonito, né? Isso em 2008 escolheu. Em 2009 começou o projeto. E aí entrou o Sebrae junto, né, nesse desenvolvimento desse projeto em Petrópolis, e também o Instituto Marca Brasil, que foi contratado pelo Ministério do Turismo. E aí, nessa primeira etapa, algumas empresas foram trabalhadas com consultoria e capacitação também. Houve uma dificuldade no início de algumas empresas que não estão localizadas no centro histórico de se perceberem no Império. O que eu tenho a ver com o Império se eu não estou aí no centro histórico? Então, isso já foi um primeiro desafio das pessoas, dos empresários, se apropriarem do destino turístico onde elas estão instaladas. Porque isso é uma dificuldade. Hoje a gente ainda está trabalhando isso. Que o empresário ele é hoteleiro, mas ele não tem que pensar só no seu hotel, tem que pensar em Petrópolis. Poxa, como eu vou vender Petrópolis? Porque isso sim, vou vender a cidade e a pessoa vai vir se hospedar no meu hotel. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve lá em 2009. E isso fez com que os empresários fossem estudar a história de Petrópolis. Aí nós proporcionamos uma parceria ainda maior com o Museu Imperial, visitas, palestras, o professor Maurício falando sobre tudo, abriu os arquivos, eles foram pesquisar e aí se apropriaram dessa história para, então, fazer um produto específico do seu empreendimento. Porque é um todo que dá sentido à parte. Então, quer dizer, se você não vende Petrópolis, se você não se apropria, né, do teu entorno, do todo, você não consegue se ressignificar o seu próprio negócio e potencializá-lo. Exato, e justamente essa questão de você se apropriar, porque a partir do momento que você consegue se apropriar do conteúdo, da economia da experiência, aí também nós trabalhamos baseado no Rolf Jensen, que é a Sociedade dos Sonhos, né? E então você começa a perceber que isso se torna não uma construção de um só produto, mas uma cultura que o empresário passa a ter e pode usar em várias coisas. Por exemplo, agora, né, a Iviglish Joias ela tem um produto lá no Tour da Experiência que ela foi buscar na origem da família, o marido, um dos proprietários é Maivorme, foi buscar lá alguma coisa dos licores, colocou isso acoplado a questão do produto, né, do Tour da Experiência na Iviglish Joias, e agora, nesse evento de design, por exemplo, eu vi que eles lançaram uma coleção de joias baseada na mitologia. Então, os mitos dos titãs, algo assim. O que é isso? Eles conseguiram se apropriar do conceito de que tudo você pode usar uma história, um mito, uma crença, vai além de você só prestar o serviço. Ela botou conteúdo nas joias. E
Fez uma coleção. E é uma tendência porque isso vem de encontro, hoje, cada vez mais, até mesmo com a compreensão do conceito das redes sociais, né? Por qual o grande sucesso das redes sociais? O que as pessoas fazem nas redes sociais? Contar histórias. Exato. Então, inclusive, o resgate daquele conceito que a gente chama de storytelling, né? Que sem esse vínculo, porque as pessoas aprendem pelas histórias. O que é lá na sociedade de caçadores e coletores, o que reuniam as pessoas em volta da fogueira à noite, o que se contava, né? A tradição oral. Isso. É o que nos mantém, na verdade, de certa forma, nos mantém vivos até hoje, porque se ensinava, né, valores, se ensinava a importância do medo, da atenção, do cuidado, do perigo, né, do relacionamento, da hierarquia, de poder. Então, quer dizer, tudo passa pela história. Né? Isso, e a gente fez esse exercício com os empresários, né? Teve até a aula de teatralização, que é um dos componentes desse trabalho, da economia da experiência. Você contar histórias, como é que você conta a história? Você tem que se soltar, né? Você tem que primeiro acreditar que a história do seu empreendimento é importante. Tivemos dificuldade, alguns empresários, nossa, mas eu contar a minha história. Aí eu falei, nossa, mas eu tenho vergonha. Não, você tem que ter orgulho. A tua história é importante. Então, teve empresários que a gente teve que falar isso. Ele falou, nossa, aí fizemos uma visita no Sul, né, que foi o primeiro lugar que teve esse projeto, na região de Ruivinho, e eles viram lá os empresários contando a história, lá o produtor de vinho, contando a história desde o avô. Agora eu entendi, Ivani, o que você falou. Realmente, assim, é importante eu contar a história do meu empreendimento, porque as pessoas querem saber as histórias, querem saber que isso, como é que surgiu o teu hotel, o teu atrativo, gostam disso. Então, tem vários componentes que nós trabalhamos com os empresários, a questão da contação de história, a questão da própria história do destino, se apropriar de Petrópolis, não é só a história aristocrática, também houve essa questão, não, só da nobreza, não, eu quero falar do escravo, eu quero falar enfim, de quem cuidava do Dom Pedro II, que era o Rafael, era o negro, isso, aquilo, quer dizer, você se apropriar da forma como você achar que deve e pode no seu empreendimento. E a questão, realmente, do estímulo aos sentidos, né? Os 5 sentidos. Como é que você vai estimular os sentidos nesse teu produto? Outra questão que a gente falou muito é a questão surpresa, às vezes. Você pode usar muito isso, a questão lúdica, a surpresa. É como eu estava falando há pouco com você sobre a velhota cambalhota, né? Que é lá do produto da Casa da Ipiranga. Ela chega para se apresentar para o grupo de turistas, dando gargalhadas altíssimas dentro da Casa da Ipiranga. Aí todo mundo já olha assim, né? O que é isso, né? Quem é essa pessoa que está chegando aí? Lugar no 220. E ela já com aquela risada. Então, assim, você pode usar de muitos fatores para você estar provocando essas emoções. Esse material que você trouxe aqui, é interessante, por exemplo, é um mapa que tem... É um folheto que os empresários fizeram do Tour da Experiência. Esse aqui é o último folheto. Tem nos centros de informação turística e nos próprios empreendimentos, né? E nós temos aqui várias empresas que já desenvolveram. Olha, o Museu Imperial tem o Sarau Imperial. Isso. Pousada Paraíso também tem. Na verdade, a Pousada Paraíso... Tem a Trilha do Imperador e tem esse produto agora. Da vela, não é? Como é que é o nome? Da vela à luz, a luz da vela. Isso, porque justamente eles tiveram... No iníciozinho lá da pousada, não tinha luz, né? Quando era casa de veraneio. E aí ela vai se apropriando sobre isso e conta sobre a chegada da energia aqui em Petrópolis. É ela que também planta as árvores? Também, a trilha da Paraíso. Paraíso, que é no Taquaril, é a trilha do Imperador. Os canarinhos de Petrópolis também fazem. Exato, é lindo esse produto. Eles fazem uma apresentação, né? Eles fazem uma história do canto coral, né? Eles vão apresentando desde o Império até os nossos dias. Fala de personagens, por exemplo, Carlos Gomes, né, que foi estimulado e amparado muito pelo Dom Pedro II, até e foi para a Itália por influência da Imperatriz Teresa Cristina. E ele faz de tal forma, agora inclusive nessa terceira fase do projeto, eles acoplaram em um outro personagem, que é o Paulo Barbosa, que é o mordomo da Casa Imperial. Quer dizer, eles foram melhorando, ou fazendo outro produto, ou ampliando, ou reestruturando de uma outra forma
o seu próprio produto. Você vê, Luiz Salvador, né, que trabalha realmente com os sentidos, né? Mão na massa. O visitante coloca a mão na massa e produz o seu objeto de cerâmica e traz uma história da cerâmica Luiz Salvador. Muito legal. São Casa de Ipiranga, você já falou, inclusive não apenas atrativos, como também equipamentos, né? Restaurantes. Tem a churrascaria Majórica, o Buda Bia entrou agora nessa terceira fase, que é uma empresa nova em Petrópolis, cervejaria, então eles fizeram uma sobremesa. É uma sobremesa inspirada também no cardápio da família imperial. Né? Tem a explicação melhor aqui. Uma experiência gastronômica cervejeira, baseada no menu do último grande baile do Império, ocorrido em 9 de novembro de 1889. Na verdade, tem que fazer um belo dever de casa, né? Para contextualizar. Na verdade, o empresário, né, querendo realmente assumir, né, primeiro ele tem que ter a certeza que ele quer. Porque não é fácil. Não é fácil, mas é instigante, né? E ele passa a ter um conhecimento que ele não tinha. Sim, porque a capacitação foi toda oferecida pelo Ministério do Turismo, Sebrae, agora... Essa capacitação não era pago, né? É muito próximo de um passo a passo de um planejamento estratégico. Você usa todos os referenciais mercadológicos, né? Sem dúvida. Você trabalha com todos o mix marketing, né? Passa, produto, promoção, quer dizer, você contextualiza. Isso, e depois você tem a finalização justamente de mercado, que o Sebrae trabalha, como inserir no mercado, quem é o cliente, o que vocês podem fazer ou estão fazendo para isso. E o Sebrae apoia muito essa questão, divulga também. Como em Petrópolis, a Fundação de Cultura e Turismo colaborou, por exemplo, agora eles estão fazendo esse último folheto em inglês. O inglês, uma funcionária nossa que faz o nosso material, a versão em inglês, fez para eles também do folheto do tour. Quer dizer, e nós divulgamos não só nas feiras de turismo, mas também nos centros de informação turística, distribuímos esse material. Agora, tem que haver realmente essa predisposição do empresário querer abrir um pouquinho as suas amarras, né? Ele ir além, ele se permitir teatralizar, ou um funcionário teatralizar, né? Ele oferecer algo muito diferencial, mas que pode vir não só a captar fluxo, né, de clientes para o próprio produto, como eu falei antes, essa cultura da economia da experiência, ele pode se apropriar disso na sua empresa e passar a usar isso no atendimento, em novos produtos e até numa parte visual, né? Tem alguns empreendimentos, acho que foi em Bonito, que usaram a questão de reformas nos apartamentos de hotéis, por exemplo, de acordo com esse conceito da economia da experiência, aplicando cores, enfim, uma série de coisas relativas aos costumes daquele local. Quer dizer, então você passa a ter uma outra visão, você já não olha da mesma forma esse relacionamento com o cliente, né? Deixa eu te falar mais duas coisas que são importantes, que aí fecham essa tríade que eu digo, né? Geralmente eu falo com essa abordagem. Especialmente em termos de Petrópolis como destino. Esse trabalho da economia da experiência que aconteceu em Petrópolis, que está acontecendo em alguns destinos, não veio por acaso, veio pela nossa capacidade, pela nossa competência, pela nossa vocação turística. E nós fomos eleitos um dos 65 destinos indutores, né? Contextualiza para nós, né, o que é um destino indutor e por que Petrópolis é um dos 65 destinos indutores do Brasil. Isso. Bom, essa escolha foi feita com base num estudo, né? Não só do Ministério do Turismo, mas também a Fundação Getúlio Vargas e o Sebrae Nacional. No contexto do Programa de Regionalização do Turismo, que é um dos programas do Ministério do Turismo, que se chegou à conclusão que teria que haver a escolha de alguns destinos que são realmente capazes, primeiro que eles tenham infraestrutura e serviços mínimos turísticos, inclusive infraestrutura básica e também infraestrutura turística, e que já fossem destinos que já tinham importância no mercado turístico e uma grande potencialidade de induzir o quê? O desenvolvimento regional do turismo. Então, no caso de Petrópolis, em 2007 nós fomos escolhidos.
Quer dizer, não houve nenhuma ação política, isso eu digo com muito prazer, inclusive com muita alegria, né? Porque foi uma escolha, nós nem sabíamos, Petrópolis não sabia que estava sendo avaliado. Uma questão técnica. Uma questão técnica, foi uma equipe técnica que escolheu Petrópolis entre outros destinos no país, né? No estado do Rio são só 5 que são destinos indutores. Então, justamente com essas premissas, capaz de, primeiro que ele já tem a infraestrutura, já tem serviço, já é um destino turístico. Então essa história de dizer Petrópolis é potencial, todo mundo só fala isso em Petrópolis, esse discurso é velho. Lógico que nós temos potencial para desenvolver monte de coisas em Petrópolis. Isso não quer dizer que o destino seja potencial. O destino já existe, ele já é consolidado e já é respeitado e reconhecido pelo Ministério do Turismo, pelos agentes de viagem, que nós participamos de feiras, escutamos e ouvimos as coisas, pelo SEBRAE e pela Fundação Getúlio Vargas. Não, nossa percepção, inclusive, é internacional, né? É internacional. Nossa então, temos que melhorar? Claro, graças a Deus. Se estivéssemos ótimos, né? Poderíamos estar deitados até decaindo. Então, temos muito para crescer, muita potencialidade em diversos segmentos do turismo. Mas não podemos dizer que Petrópolis não é um destino turístico, né? Achar que só os outros são bons. A gente também tem que ter a autoestima nossa um pouco mais elevada e reconhecer até para melhorar. Mas nós induzimos essa coisa de destino indutor. Para quais? Induzimos para quais localidades? Porque isso é referente justamente ao programa de regionalização, já tinha sido feito um trabalho em cada estado brasileiro da divisão de regiões, de cada estado em regiões turísticas. Houve vários eventos, vários seminários, até que se chegou à conclusão quais eram as regiões. A nossa região, por exemplo, já teve muito mais municípios, depois diminuiu, que são Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim. Esses são os municípios da região Serra Verde Imperial. Essa escolha também foi os municípios, muita discussão, concorda, não concorda, até chegarmos a muitas viagens para Friburgo, para Teresópolis, participei disso tudo. Muitos engarrafados na estrada de Teresópolis. Até se chegar a essa conclusão, que é Serra Verde Imperial, porque tem o verde, né, que contempla todo mundo, né, e o imperial, né, também. Então, uma estrada que passa. Então, essa visão de região, por que o Brasil assumiu isso? Porque já teve o programa de municipalização do turismo, que Petrópolis também recebeu o selo de ouro do turismo em 2002. Fomos lá em Brasília, Fernando Henrique e mais 9 ministros concedendo o selo de ouro do turismo a Petrópolis, porque foi um dos municípios que mais se destacou no programa de municipalização do turismo, né? Porque nós tínhamos o plano diretor de turismo, tínhamos o Conselho Municipal de Turismo, enfim, uma série de estruturas que muitos outros municípios não tinham. A gente faz parte do dever de casa. Faz parte do dever de casa. Nós estamos fazendo. Não, nós estamos fazendo o dever de casa. Nós estamos fazendo parte do dever de casa, né? Tem algumas coisas. Tem muita coisa para fazer. E aí, quando houve justamente essa escolha, Petrópolis foi escolhido e passou a ser, não só a receber capacitações, seminários, como destino indutor, alguns recursos conseguiram, né, em vários governos para desenvolvimento de projetos, mas também nós somos avaliados anualmente. Esse ano não fomos, questões, a gente sabe quais são, né, econômicas, etc., no país, mas anualmente avaliados no Índice de Competitividade do Turismo Nacional. O que é isso? É uma metodologia criada pela Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com o Ministério do Turismo, em que o município, cada destino é avaliado em 13 dimensões. Não é só a questão turística enquanto equipamento turístico, mas toda a questão de aspecto ambiental, social, capacidade empreendedora, acesso, infraestrutura básica, turística, enfim. São mais de 400 perguntas. O pesquisador fica 5 dias em Petrópolis e entrevista, pesquisa primeiro muita coisa, né?
Edseca Cidade e entrevista inúmeras pessoas, não só do poder público, mas empresários, instituições, enfim. E nós fomos avaliados, crescemos no índice, estamos sempre acima da média das não capitais, muito acima da média das não capitais. Estamos no nível 4, vai até o nível 5, atingimos o nível 4, a nossa média do índice, e tivemos alguns crescimentos. Em 2014, nós fomos premiados de novo pelo Ministério do Turismo, como o destino não capital que mais cresceu, teve crescimento do seu índice de competitividade. Aí houve um prêmio lá em Brasília, enfim. Isso avaliado por equipe técnica. Não houve questão de influência política nenhuma. Isso que é bom, né? Porque dá um respaldo e uma credibilidade e dá uma mexida para que todo mundo se aproprie disso. A gente não pode perder as oportunidades. A autoestima tem que estar alta. Apesar, não é cidade dormitório. Gente, pelo amor de Deus, vamos nos apropriar. Quem é da área de tecnologia, vamos gerar turismo com a tecnologia. Né? Quem é da área de agricultura, da área, né, nós já fizemos, inclusive, todos os projetos estão prontos para captação de recursos. Projeto dos circuitos eco-rurais. São 4 circuitos, já estavam delineados. Né? Hoje eu já acrescentaria secretário que não está, mas isso já estava escolhido antes e não teve como, a gente teve que dar conta desse recurso. Licitamos a empresa com recursos do Ministério do Turismo e foram feitos os projetos de infraestrutura básica, turística e sinalização turística de 4 circuitos eco-rurais. Então, Brejal, que já existe, mas tem que dar uma melhorada, Taquaril, Vale do Bonfim, que ainda tem muita vontade da comunidade, mas é um espaço que ainda precisa realmente de um cuidado, e o Araras Videiras. Quer dizer, então, já tem projetos prontos para poder colocar em ordem. Nós estávamos falando dessa questão pertinente, falamos de regionalização do turismo, municipalização, e aí da regionalização, como destino indutor, para a segmentação. Você está falando de turismo eco-rural, né? Isso. O porquê, por que nós estamos segmentando e cada vez mais isso se consolida? A questão da segmentação. Sabe-se, né, que vem também daquele conceito, de uma certa forma, a mudança de comportamento do consumidor, economia da experiência, de você querer ter experiências diferenciadas. E aí, cada um tem uma percepção distinta. Cada um tem uma aspiração diferente. E a segmentação é um caminho natural. Sem dúvida. Para o turismo, qual a importância da segmentação? Desenvolvendo a segmentação, primeiro, nós abrimos a possibilidade de outros setores serem incluídos no turismo. Eu digo sempre que o turismo é uma atividade de grande inclusão econômica e social. Então, você inclui outros setores, né, para a cadeia produtiva do turismo, desenvolve produtos, né, voltados para o turismo, e, com isso, você atrai públicos diferentes em épocas diferentes. Por quê? Nós temos realmente a questão, que é uma das grandes lutas nossas, é a sazonalidade no turismo. Nós temos a alta estação, né, que é principalmente maio já começa, junho, julho, é a nossa principal alta estação, que é o inverno. Mas nós temos que atrair turistas o ano inteiro. Para isso, nós temos que trabalhar muito. Com o quê? Já começamos a trabalhar na requalificação dos eventos. Com isso, a iniciativa privada também se empoderou e está realizando eventos. Esse é o caminho. O poder público vem, fomenta, cria aquela, na verdade, aquela demanda, e aí a gente vê que a iniciativa privada acompanha e cria outras oportunidades. Né? A Deguste, por exemplo, é iniciativa privada. E o Petrópolis Gourmet, hoje, é iniciativa privada. Foi o poder público, a Petrotur, lá atrás, em 2001, criou com o Sebrae e Convênio. Hoje, é o Convênio que realiza e o poder público apoia. Então, o caminho é esse. Você estimula, você fomenta, e a iniciativa privada sempre ela vai se apropriar, porque é área de negócios, turismo é área de negócios. Tomara que se aproprie mesmo, esse que é o desejo. E aí, com a segmentação, você
começa a criar produtos diferenciados para públicos diferenciados e você atrai o turismo durante o ano inteiro. Eu tenho assim uma experiência que eu estava caminhando ali na Presidente Kennedy. E aí, assim, 4 caminhões, equipe técnica, transitando para cima e para baixo, aquelas pessoas vestidas de época, como se eu tivesse parado no tempo e no espaço. Eu falei, eu acho que fiz uma viagem no tempo. Né? Então, a antiga Piabanha, né, estava se tornando como se fosse uma cidade cenográfica. Né? Isso também pode ser caracterizado como um produto turístico e numa perspectiva de segmentação. Como é que nós poderíamos contextualizar isso? Exatamente. Mais um fluxo da cidade? Não, isso é mais uma iniciativa que vai gerar um fluxo futuro. E você está plantando semente para chegar lá. O que é isso? No ano passado, o prefeito Rubens Bom Tempo assinou um convênio da prefeitura com a Rio Film Commission. Com isso, por quê? Para você começar a captar filmagens para Petrópolis. Filmagens em Petrópolis. Criou, no ano passado, final do ano, um grupo que chama-se Petrópolis Film Commission. Publicou no DO. Então, esse grupo está trabalhando, são pessoas da área audiovisual, que são do Conselho Municipal de Cultura, ligadas a essa área. Eu estou, atualmente, até dezembro, como representante da Fundação, também com a diretoria de cultura. Estamos num grupo trabalhando para começar a receber essas filmagens. E, com isso, houve uma visibilidade de Petrópolis. A Petrópolis sempre recebeu filmagens, né? O Globo, principalmente, falo muito nas novelas. Só que, com isso, estão vindo filmes mesmo. As pessoas eles estão começando a ficar antenados em Petrópolis. Não, Petrópolis está se estruturando com uma Petrópolis Film Commission. Então, qual é a função dessa Petrópolis Film Commission? Fazer um cadastro de fornecedores de inúmeros setores. Não só da audiovisual, mas transporte, alimentação, trade turístico, né? De forma que, quando surgir uma filmagem, você já tenha uma organização dos fornecedores para agilizar. A sensibilização dos setores também, IFAM, todos os órgãos da prefeitura estão envolvidos, não tem jeito, é CPTrans, é isso, aquilo, enfim, que tem que estar envolvidos, né, numa filmagem dessa. E também outras entidades que podem vir a colaborar. Então, nós levamos, por exemplo, a apresentação desse filme, que é do Benzinho, que é de um produtor, um diretor de Petrópolis, o Gustavo Pizzi, que trouxe isso para cá, só que esse filme já está, gente, já cadastrado não só no Brasil, em alguns eventos, mas também com possibilidade de projeção no exterior, internacional. Então, isso vai dar o quê? Uma visibilidade muito grande da imagem de Petrópolis. A imagem de Petrópolis estando nos cinemas, as pessoas vão ver e vão querer vir a Petrópolis para conhecer. Então, você tem um outro segmento turístico, que é o turismo cinematográfico, que você atrai para cá pessoas que querem conhecer onde foi filmado lá o Benzinho. Né? E ele está trazendo muita coisa de costumes de Petrópolis, tudo, porque ele é de Petrópolis. Então, ele está com um amor imenso à cidade, produzindo esse filme. Isso vai gerar uma visibilidade muito grande e fluxos turísticos. Por isso que a gente está fazendo contatos com a Petrópolis Convention Visitors Bureau, com hotéis, com fornecedores de alimentação e tudo, para que as pessoas os empresários comecem a se apropriar disso e apoiar. Porque isso só vai acontecer se a área de negócios se apropriar e colaborar. Porque isso vai gerar recursos no futuro. Então, assim, não é que você tenha que dar quartos de graça. Você pode dar alguns como gratuidade e outros a produção paga. E, com isso, você divulga Petrópolis. Na imagem de Petrópolis sendo projetada, você atrai. Então, você vai ganhar lá no futuro. Pensar no todo para poder, ganhar a parte. Exatamente. Vani, olha só, foi uma então, aula, é muito segmento. Muita coisa boa, né? Cinema. Mas, olha só... Cidade Universitária, né? Outro projeto que está sendo aí... Tantos projetos iniciado, bons, né? Que vai ser muito bom para Petrópolis. Essa cidade, turismo de Petrópolis essa cidade é muito especial, né? É muito rica, só que o petropolitano tem que acreditar
nela. Eu acho Tem interessante. que trabalhar para ela. Eu acho interessante que com muito amor. Quem vem para cá, quem não é de Petrópolis e vem para cá, se apropria e ama, né? Talvez falte um pouquinho do olhar de fora para dentro para se enxergar, né? Mas enfim, Exato, mas o amor é muito grande, né? As pessoas que estão vindo para cá já amam o suficiente. Obrigada pela tua vinda aqui, né? Para esse esclarecimento. Eu acho que todo mundo está preparadíssimo para fazer uma belíssima prova, pelo menos inspirados, né? Isso. E aí fica para registro aí na nossa disciplina de marketing turístico também a tua passagem aí por mais uma gestão, né? Porque idas e vindas. Eu fiquei 13 anos, saí, voltei agora, estou saindo de novo. Mas a gente vai fazendo muita coisa e é bom, né? Porque dinamiza um pouquinho, né? Oxigena, é muito bom. Muito obrigada. E eu queria fazer um convite para que, em breve, a gente está colocando essa semana no ar a nova página da Fundação de Cultura e Turismo no site da Prefeitura. Uhum. Né? Não é uma página comercial, logicamente, né? Mas ela está muito melhor. Nós trabalhamos a questão de produto, de circuitos, de passeios, visando está mais bem estruturada. Oportunidades para criança, para quem gosta de natureza, enfim. Então, acho que isso vai ser legal. É o www.petrópolis.rj.gov.br/FCT de Fundação de Cultura e Turismo, que aí acessa direto. Ou, acessando o site da Prefeitura, lá em cima tem um link de Cultura e Turismo, e aí acessa. Deve estar sendo colocado aí no ar essa semana. Obrigada, Ivani. Muito obrigada pela sua vinda aqui. E boa sorte na prova. Mas certamente vai ser ótimo. Meninos, nos encontramos presencialmente na prova final da disciplina de marketing turístico. E aí eu encerro o semestre desejando a vocês, né, um bom estudo, leiam todos os artigos, assistam todos os vídeos, tenham uma boa noite de sono e venham para a nossa prova. Um grande abraço e até o nosso encontro presencial.